Bom dia, meu irmão, minha irmã, graça e paz a todos e a todas que nos acompanham pelo canal da Igreja Presbiteriana Bom Pastor no YouTube. Bom dia a todos aqueles que cooperam com a obra maravilhosa de Cristo Jesus e que se preocupam em aprender mais desse maravilhoso Deus a quem servimos e a quem damos graça pela vida. Hoje, juntos em Escola Bíblica Dominical, vamos dar sequência à série de estudos que a igreja vem apresentando nesse terceiro quadrimestre letivo, da Escola Bíblica Dominical, e trabalhando mais propriamente a lição de número 8, que fala sobre a pregação de Jesus acerca do arrependimento. Mas antes de iniciarmos propriamente a lição, eu te convido para juntos orarmos ao nosso Deus, buscando dele a direção, buscando dele o entendimento, a compreensão da palavra que vai ser estudada nesta manhã, a fim de que gere frutos. Esse é o maior objetivo de todos nós que buscamos aprender de Deus. Então feche seus olhos, se apresente diante de Deus, peça a ele que o teu Santo Espírito fale com você e gere entendimento acerca da palavra e frutos na sua vida. Pai amado, nós te louvamos e bendizemos o teu nome, nós rendemos graças ao Senhor pela oportunidade, Senhor Deus, de mais uma vez estarmos juntos, Pai, em escola bíblica dominical, aprendermos mais do Senhor, reunidos como igreja, para poder compreender mais uma vez o ministério do Senhor, a missão que o Senhor confiou a cada um de nós. Por isso, nós pedimos, Senhor Deus, que o Senhor abra o nosso entendimento, abra o nosso coração para a aceitação da palavra e, acima de tudo, nos gere frutos, Senhor Deus. Nos capacite a que possamos cumprir com a Tua palavra ao longo da nossa vida, Pai. É o que nós pedimos, agradecemos, tudo fazemos em nome de Jesus. Amém, Pai. Irmãos, como nós já adiantamos hoje, então, a lição de número 8. Né? E para tal, nós preparamos um material de exposição que eu convido aos irmãos que acompanhem. Né? Antes de mais nada, arrependimento é o centro do ministério de Cristo Jesus. Ele assim o fez em todo o seu ministério terreno. As vezes que pregava às multidões, os seus sermões, a sua fala, as suas atitudes chamavam a atenção do povo acerca do arrependimento. Lição 8, texto básico, Mateus 4, 17. Eu te convido então a abrir a sua Bíblia nesse texto, para que acompanhe a leitura, segundo o Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso 17, que diz assim: Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Como nós dissemos, esse é o marco maior do ministério de Cristo, pregar o arrependimento, a necessidade da sociedade, do povo, entender acerca da sua condição pecaminosa, converter-se a Deus, arrependendo da sua vida de pecado, buscando uma nova vida, uma vida de santidade na presença de Deus. Para darmos sequência ao estudo dessa nossa lição, eu convido a que façamos uma rápida recapitulação da lição passada, ministrada pelo presbítero Wagner, a lição número 7, que tratava sobre o novo nascimento. Uma pregação de Cristo, no seu ministério, Jesus também nos chama à necessidade, à realidade do novo nascimento, que transcende a situação meramente espiritual. Na verdade, há um reflexo muito claro na nossa vida pessoal, na nossa vida terrena. Esse novo nascimento, ele é a regeneração da nossa vida.
Essa regeneração ela é por completo. Né? Não há como dizer que nós somos convertidos a Deus se a nossa vida não reflete essa nova conversão, essa mudança, essa regeneração que nos leva à obediência a Deus. Obediência a Deus é um ato de fé, é um ato de rendição. Né? E uma vez rendidos a essa verdade que nos liberta, o, o sentimento, o resultado que surge diretamente é o arrependimento dos pecados. Né? Uma vez diante dessa verdade que nos liberta, desse sacrifício vivo, suficiente, que nos converte de uma vida de pecado para uma vida de eternidade na presença de Deus, esse sacrifício de Jesus que nos regenera, que nos dá um novo nascimento, em gratidão a toda essa verdade, a toda essa realidade, deve nascer no meu e no seu coração o sentimento de arrependimento. Eu me constranjo com tamanha demonstração de amor, e aí eu olhando para mim mesmo, para os meus comportamentos, nasce então um sentimento de verdadeiro arrependimento, e nós vamos ver propriamente o que significa isso na nossa vida, como esse arrependimento ele surge na nossa vida e quais são os seus frutos durante a nossa vida, a vida do verdadeiro cristão. Portanto, o objetivo dessa lição número 8 é entender que a pregação de Jesus Cristo consistia em chamar os pecadores ao arrependimento. Portanto, o ministério de Cristo, a pregação de Jesus Cristo, consiste em me convidar, em chamar a mim e a você, meu irmão, minha irmã, ao arrependimento. Acabamos de ler o Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso 17, e nos mostra, portanto, o primeiro sermão de Cristo, que fala sobre a necessidade ao arrependimento. O arrependimento, portanto, foi tema constante no ministério de Jesus Cristo, como nós já dissemos a título de introdução. Mas o que é o arrependimento? Muito se confunde acerca do que seria verdadeiramente o arrependimento, que sentimento o arrependimento produz em nossas vidas. Nós vamos trazer aqui, então, significados, respostas bíblicas para essa indagação, essa importante indagação, inclusive. Arrependimento é um elemento vital da fé salvadora, embora não seja sinônimo de fé. Portanto, arrependimento é resultado de fé. Arrependimento, e aqui eu digo arrependimento verdadeiro, como nós vamos ver, aquele que gera de fato fruto que agrade a Deus, é resultado da fé. Essa fé que é produzida também pelo Espírito Santo de Deus, porque nada de bom que nós façamos ou que nós pensamos é fruto de nós mesmos, das nossas capacidades, mas, pelo contrário, é a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Nós já bem sabemos disso. Arrependimento é metanoia, essa palavra grega que significa mudança de mente, de propósito. Portanto, o arrependimento, necessariamente, ele resulta em uma mudança de mente, em uma mudança de propósito de vida. Assim, arrependimento é reflexo desse novo nascimento. É resultado desse novo nascimento. Portanto, essa lição número 8, obviamente, tem uma estreita e direta conexão com a lição número 7, como fruto desse maravilhoso resultado produzido pelo Espírito Santo na minha e na sua vida, que nos leva, em decorrência desse novo nascimento em Cristo Jesus, ao arrependimento. E esse arrependimento produz em nós a mudança de mente, a necessidade, a consciência de que eu tenho que buscar obediência, de que eu tenho que buscar agradar a Deus, em que pese eu ser pecador, eu tenho que negar constantemente, diariamente o pecado. Arrependimento, portanto, é abandono do pecado. É absolutamente antagônico, absurdo
dizer que eu me arrependi de ter feito algo errado, me arrependi de ter cometido um pecado, quando eu volto a fazê-lo, quando eu reincido na mesma prática. O verdadeiro arrependimento implica no abandono do pecado. Deve haver em mim e em você, ao menos, a luta diária para abandonar o pecado. Nós sabemos que há práticas pecaminosas na minha e na sua vida que elas são difíceis de serem abandonadas, porque de certa forma elas estão ligadas à nossa própria personalidade, à nossa cultura, ao nosso histórico de vida, à nossa realidade de vida. Mas é necessário abandonar. É necessário abandonar o pecado. Porque nós já vimos diversas vezes no estudo da palavra que o pecado ele não divide espaço com Deus. Na verdade, Deus não divide seu espaço com o pecado. Deus é santo e diante dele não há lugar para o pecado. Portanto, se eu vivo uma vida de pecado, eu estou privado da intimidade diária e constante com o nosso próprio Deus. Arrependimento é um chamado a repudiar a vida velha e voltar para Deus. Deve haver uma mudança de vida. Nós temos que olhar para trás e conseguir identificar a velha vida antes desse novo nascimento que gerou arrependimento com a minha nova vida, fruto desse arrependimento, dessa minha consciência de que sou pecador. Arrependimento é servir ao Deus verdadeiro. E aí eu te chamo a ler mais uma carta de Paulo, agora aos Tessalonicenses, capítulo 1, no verso 9, que diz assim: Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Meu irmão, minha irmã, nesse novo renascimento, nessa regeneração de vida que temos em Cristo Jesus, que nos gera o arrependimento, esse verdadeiro arrependimento da minha vida pecaminosa, dos meus atos pecaminosos que contrariam a vida, a vontade de Deus e a própria santidade do nosso Deus. Ele deve gerar em nós a consciência da necessidade de servir a Deus. Numa vida de pecado, nós servimos ao pecado. Nós servimos a Satanás. Porque tudo aquilo que contraria a vontade de Deus obedece à vontade do diabo, à vontade de Satanás. É pecado. Então, ao abandonar esses velhos ídolos, como o apóstolo Paulo diz na carta aos Tessalonicenses, nós nos convertemos a esse Deus verdadeiro, esse Deus santo. Deve haver mudança de postura. A minha vida deve refletir constante mudança, indiscansável busca por santidade, como o próprio presbítero Wagner disse na missão passada. A nossa vida, ela deve demonstrar, né, o nosso testemunho, ele deve demonstrar uma constante melhora, uma constante evolução do nosso caráter cristão, das nossas práticas, das nossas boas obras, do nosso comportamento, da nossa sede por santidade. O arrependimento tem 3 indispensáveis e indissociáveis elementos, meus irmãos. E você pode ver aqui na tela. O primeiro deles é voltar-se para Deus. Em Cristo Jesus, eu alcanço um novo nascimento. Esse novo nascimento gera necessariamente a regeneração da minha vida. Essa regeneração produz arrependimento.
arrependendo, eu me volto a Deus. O verdadeiro arrependimento é esse, ele produz em nós essa ação de voltarmos para Deus. A segunda é abandonar o pecado. E a terceira é propor-nos a servir a Deus. Observe que há necessidade de me propor a servir a Deus. Eu tenho que sair da minha zona de conforto. O meu corpo não pede isso, a minha carne não pede isso. Isso vem à medida que eu busco mais a presença de Deus, as coisas de Deus, à medida que eu firmo e reafirmo o meu propósito de vida diante desse Deus, e à medida que eu genuinamente abandono o pecado. À medida que eu abandono as práticas pecaminosas, há tempo para servir a Deus, porque o meu coração se inclina ao Deus verdadeiro. Como o arrependimento opera em nós? Outra pergunta muito boa para podermos refletir nesta manhã. Arrepender-se, meu irmão, minha irmã, não é simplesmente sentir-se envergonhado. Muitos confundem, né, que eu estou arrependido de algo que eu fiz contra o meu irmão, contra a minha irmã, contra o meu pai, contra o pastor. Por entender que aquele sentimento de constrangimento, às vezes alguém descobriu que o irmão fez, a irmã fez, ou enfim, o Espírito Santo incomodou, ele, de certa forma, ficou entristecido pela prática, pelo ato que cometeu, mas amanhã ele faz o mesmo. Ao final da tarde ele está fazendo, está reiterando a prática pecaminosa. Ou seja, o que ele sentiu na verdade foi mero constrangimento, uma tristeza passageira. O verdadeiro arrependimento não é esse sentimento enganoso. O verdadeiro arrependimento gera necessariamente um sentimento de remorso, de tristeza por pecar contra Deus e principalmente reflete mudança de postura e de mente. Meu irmão, minha irmã, eu volto a dizer, o Deus a quem servimos é santo, santo, santo. Não há como, em plena consciência, nos depararmos com o pecado e olharmos para a cruz de Cristo, olharmos para o nosso próprio Deus e não nos sentirmos profundamente entristecidos com a prática do pecado que cometemos. E mais do que isso, buscarmos mudança, verdadeira mudança de vida, de um testemunho que reflita a glória do nosso Deus. Como todo elemento da redenção, o arrependimento é um dom de Deus, portanto, soberanamente concedido. Observe comigo em Atos, capítulo 11, verso 18, que diz assim: E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: Logo, também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. O arrependimento, meu irmão, vem de Deus. Por quê? Porque eu e você, pela nossa própria condição humana, pelas nossas limitações próprias de ser humano, nós não temos condições de superar o pecado, de vencer o pecado por nós mesmos. A nossa natureza humana é filha do pecado em Adão e Eva. Nós caímos em pecado. Portanto, o arrependimento que gera mudança de vida, que reflete em obediência à palavra de Deus, ela vem necessariamente de Deus, é soberanamente concedido. E eu e você temos que buscar isso diariamente, através de uma vida de oração, de leitura da palavra de Deus, de aprendizado da palavra de Deus e de pleno testemunho, buscar, lutar contra a própria carne, buscando viver uma vida que reflita a glória, que glorifique ao nosso Deus. Portanto, o arrependimento ele opera
por ação de Deus em nossas vidas. Assim, nosso esforço é vão, nosso esforço por nós mesmos. O nosso esforço na presença de Deus, rendidos à soberania de Deus, ele tem resultado. Porque Deus espera isso de nós. A nossa rendição diante dele. A nossa confissão. A nossa postura de sincero arrependimento, de sincero constrangimento diante do pecado. Na medida em que ele também, através do seu Espírito Santo, começa a operar então os resultados práticos, eficazes do arrependimento na minha vida e na sua vida. Esse arrependimento, o verdadeiro arrependimento, portanto, irmãos, ele opera em 3 planos, também indissociáveis: no intelecto, nas emoções e na vontade. Intelectualmente, compreender que é necessário reconhecer o pecado, é necessário que reconheçamos o pecado, inclusive os pecados intocáveis. Segundo Jerry Bridges, no livro Pecados Intocáveis, que estamos inclusive estudando no grupo pequeno, Fortalecendo os Laços, eu o convido, caso ainda não faça parte de um grupo pequeno da Igreja Presbiteriana Bom Pastor, nós reunimos todas as terças-feiras, às 20h30. Nesses momentos aí, 3 semanas durante o mês, de forma remota, né, pela internet, e uma vez ao longo do mês presencialmente. Então, se você ainda não faz parte de um grupo pequeno, eu te convido a caminharmos juntos, né? Mas nós estamos estudando, inclusive, esse livro, tratando sobre os pecados intocáveis. Começamos ele, inclusive, na semana passada. Estamos iniciando, um momento muito bom, caso você queira aprender mais acerca dessas verdades. Mas Jerry Bridges chama de pecados intocáveis, aqueles pecados que nós carregamos no nosso íntimo. Ele aqui não fala aqueles pecados que, segundo ele, são também pecados para a sociedade, o homicídio, o adultério, a corrupção. Mas aqui ele começa a falar daqueles pecados que nós carregamos no nosso íntimo. Os pecados de estimação, que muitas vezes nós gostamos de falar. A minha língua solta, que gera fofoca, que gera discórdia, o julgamento, a ira, o descontentamento, o sentimento de inveja. Enfim, ele vai trabalhar praticamente 16 pecados diferentes, segundo a palavra do Senhor, sobre a necessidade de tratarmos esses pecados. O Evangelho de Cristo, ele nos confronta com essas verdades. Porque Deus espera de nós uma vida de santidade. Por isso, nós devemos nos conscientizar da nossa natureza pecaminosa. Nós devemos nos conscientizar de que o pecado afronta a santidade de Deus. Que somos pecadores e que o nosso pecado, então, afronta ao santo Deus. Todo pecado é sério, meu irmão, e inaceitável por Deus. Deus é indivisível. Santo, santo, santo que é, ele não divide a sua presença ou o lugar com o pecado, com uma vida pecaminosa. Todo pecado é asqueroso aos olhos de Deus. Segundo Jerry Bridges, ainda esse pastor e escritor, parte do seu chamado é para que enxerguemos os pecados que toleramos e vivenciemos o arrependimento e a regeneração que vem à medida que tratamos os nossos pecados com a consciência de um doente que trata a sua moléstia. O ministério de Cristo Jesus foi nesse sentido, mostrar ao povo a sua natureza pecaminosa, a necessidade de se converter, de buscar uma vida de santidade, com a consciência
de um doente que necessita tratar da sua doença, sob pena de morrer. Às vezes, nós temos consciência do pecado. Muitas vezes, nós sabemos que pecados cometemos diante de Deus. Mas foge de nós a necessária consciência da necessidade de tratar esse pecado. Esse arrependimento também, ele é produzido emocionalmente. Necessariamente gera um resultado emocional. Vou ocultar um pouquinho aqui a minha imagem. Embora o arrependimento seja acompanhado de profunda tristeza, esse sentimento por si só não significa verdadeiro arrependimento. Aqui, a revista nos lembra duas passagens que nós conhecemos muito bem. Primeiro, o próprio Judas, que se arrepende do que fez contra Cristo, entregando Cristo para ser crucificado, denunciando, né, o local onde ele estava. Mas um arrependimento que não meramente no plano emocional, né? Ele ficou consternado com aquilo que fez e acabou gerando a sua própria morte, mas a gente vê que não houve um sincero arrependimento, ou pelo menos a Bíblia não registra isso, os evangelhos não registram isso. Outro exemplo muito emblemático, o jovem rico, que pergunta a Cristo, o que devo fazer para seguir? Cristo fala, abandone tudo o que tem e me siga. E ele, preso às suas conquistas, aos seus bens, vai embora entristecido. Ou seja, não houve arrependimento. A consciência do pecado ficou basicamente no plano emocional. Ele ouviu o sermão de Cristo, ouviu as palavras de Cristo, se emocionou, como muitos fazem. As igrejas estão lotadas de pessoas que se emocionam com cânticos maravilhosos, com hinos maravilhosos, com show de luzes, com tudo que pirotecnicamente é pensado para agradar a mim e a você. Elas se emocionam, choram, mas não gera verdadeiro arrependimento, porque não gera mudança de postura, não gera mudança de vida, não gera abandono do pecado, da vida de pecado. É necessário que entristeçamos o nosso coração diante de Deus, pois a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, conforme escreveu o apóstolo Paulo na sua segunda carta à igreja de Coríntios, capítulo 7, que eu leio com os irmãos aqui rapidamente. Diz assim o verso 10: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. A tristeza por si só, meus irmãos, produz morte. Tristeza por ter pecado contra Deus, como nós vimos, às vezes gera algumas lágrimas, gera 1 ou 2 dias, às vezes, ou 1 ou 2 horas, ou 10 minutos de tristeza, Agora, verdadeiro arrependimento gera mudança de vida. O meu coração se constrange por pecar diante desse Deus Santo. E eu me conscientizo, através dessa ação consciente e emocional, da necessidade de mudar de vida. Pelo sacrifício vivo de Cristo Jesus, somos perdoados dos nossos pecados. Graças a Deus, é por graça e não por ação minha e sua. Entenda que uma vida de santidade, uma vida de renúncia ao pecado, de abandono ao pecado, de arrependimento, não é caminho para a salvação. A salvação nós já conquistamos em Cristo Jesus por graça, por amor de Deus demonstrado através do seu Filho primogênito, de Cristo Jesus. Ocorre que por sentimento de gratidão por esta salvação que alcançamos em Cristo Jesus, é que nós somos levados à regeneração, ao novo nascimento, que gera necessariamente arrependimento. Então essa verdade trabalha na nossa consciência.
gera um resultado emocional de constrangimento, de verdadeira e profunda tristeza diante de Deus, nos levando a uma ação, à vontade de mudar de vida, de melhorar a cada dia. Além de intelectual e emocionalmente, o arrependimento envolve resultado, mudança de direção. Há necessidade de eu e de você, meu irmão e minha irmã, mudarmos de direção diariamente, porque o pecado tenta nos mudar, nos puxar a rédea para o caminho da perdição. E nós diariamente temos que reconduzir a nossa direção, de manter o nosso leme na direção de Cristo, para o caminho que aponta, que a cruz de Cristo aponta, de obediência a Deus. Portanto, o arrependimento exige decisão firme de abandonar a desobediência, o pecado e submeter-se à vontade de Cristo, como prova do novo nascimento que aprendemos na lição 7 com o presbítero Wagner. Se nosso arrependimento não gerou mudança de postura, é possível dizer que não houve verdadeiro arrependimento. Como nós dissemos, pode até ser um sentimento de constrangimento, de vergonha diante de Deus, que passa. Verdadeiro arrependimento gera necessariamente mudança de vida. Você tem que olhar para ontem, você tem que olhar para o passado e ver que pela glória de Deus, pela graça de Deus, pela ação do Espírito Santo que tem produzido na sua vida, à medida que você busca a presença de Deus, a sua vida tem refletido constante melhora. Se nosso arrependimento não gerou mudança de postura, é possível dizer que verdadeiramente não houve arrependimento, à luz da palavra de Deus. O arrependimento gera frutos. Por envolver o intelecto, as emoções e a vontade, atitudes, resultado, o verdadeiro arrependimento apresenta fruto. Que fruto? Mudança sincera na vida do arrependido, deixando de praticar o mal e vivendo retamente, em obediência. O que é o mesmo que dizer, produzindo boas obras. Se você repousa na verdade de que alcançou a salvação, à medida que reconheceu Cristo como o seu Senhor e Salvador, mas a sua vida não revela uma vida de boas práticas, de boas obras, a serviço do reino, eu te convido a sinceramente analisar a sua vida, a repensar as suas convicções bíblicas, a repensar os seus conceitos sobre o Evangelho. Nós somos desafiados, irmãos, a uma vida que revele verdadeiro arrependimento, que sirva uma vida de verdadeiro serviço a Deus. Isso é resultado do abandono do pecado. Porque ao abandonarmos o nosso pecado, o nosso coração se torna totalmente inclinado a Deus. E o sentimento de gratidão, de intimidade, de crescimento espiritual, de relacionamento próximo ao nosso Deus, gera necessariamente uma sede de servir a Deus. As boas obras são prova do verdadeiro arrependimento. O arrependimento é a base do chamado bíblico para a salvação. A verdadeira conversão é precedida de necessária crise espiritual que leve a pessoa a uma reviravolta, a uma verdadeira metanoia e, portanto, à transformação total a uma vida de obediência a Deus. Resumindo, eu gostaria de ler mais uma vez essa passagem, esse pequeno trecho. A verdadeira conversão é precedida de necessária crise espiritual. Eu me conscientizo da minha prática pecaminosa. Diante dessa verdade revelada diante de mim pelo Espírito Santo de Deus, de que o sacrifício de Cristo Jesus na cruz, que morreu por mim e por você, me leva a uma vida plena, eterna, ao lado de Deus, eu me constranjo diante de uma demonstração de amor tamanha como essa,
E o sentimento que gera em mim é de arrependimento, fruto da regeneração que alcança em Cristo Jesus. Então a verdadeira conversão é isso, meus irmãos. Mudança de vida, mudança de postura, de consciência, de atitude. Transformação total da vida em obediência diária a Deus. Buscar diariamente obedecer a Deus. Concluindo, há muitos de nós, meus irmãos, que infelizmente ouvimos o Evangelho e reagimos como filho rico, ou o próprio Judas. Choramos, derramamos lágrimas, emocionados por uma canção ou por uma palavra que de fato toca o meu coração, mas muitas vezes fica só no plano emocional. É necessário darmos as costas ao pecado. É necessário buscarmos a presença de Deus. Abandonarmos a incredulidade, a desobediência, compreendendo a santidade de Deus e a necessidade de vivermos uma vida de fé obediente. Obediência à palavra de Deus. Verdadeiro arrependimento gera conversão de vida. Eu sou direcionado para a cruz de Cristo. E diante dessa verdade que está lá, presente na cruz de Cristo, eu busco agradar ao nosso Deus. Eu busco diariamente a sua presença. Eu busco incessantemente uma vida de santidade. Eu busco tratar, por mais que isso seja difícil, meu irmão e minha irmã, tratar os pecados intocáveis da minha vida. É necessário mexermos o nosso coração, revirarmos as gavetas do nosso coração. Abrimos todas, tirarmos tudo aquilo que está dentro das nossas gavetas. Que nós vamos guardando, porque a nossa vida segue desenfreada na velocidade que esse mundo tem nos imposto. E nós não temos tratado assuntos, matérias, pontos importantes da nossa vida. Muitas vezes nós temos carregado no coração sentimentos de indiferença, de discórdia. Temos condenado irmãos. Temos proferido fofoca. Temos feito falsas acusações. Frutos de comportamentos pecaminosos que muitas vezes nós escondemos nas nossas gavetas do nosso coração. Mas esquecemos que servimos a um Deus santo. Mera religiosidade não agrada a Deus. Estarmos presentes na igreja todo o culto, toda a reunião, por si só não agrada a Deus. Porque Ele conhece o meu e o seu coração. Nós podemos às vezes enganar o meu irmão, a irmã que está ao meu lado, o pastor, o presbítero, o diácono, ao meu pai, à minha mãe. Mas a Deus nós não enganamos, porque Ele conhece o nosso profundo ser, o nosso íntimo. Ele sonda os nossos pensamentos, o nosso coração, e esquadrinha os nossos passos. Um Deus que tudo pode, que tudo sabe. Nós não nos ocultamos diante de Deus. É necessário conscientizarmos que o pecado nos afasta da verdadeira e maravilhosa presença de Deus. Nós carregamos muito da palavra de Deus. Graças a Deus. Fazemos parte de uma igreja que busca aprender a palavra de Deus. Que segue firme às verdades bíblicas, irrenunciáveis verdades bíblicas. Consciente de que a palavra de Deus, ela é imutável e totalmente suficiente segundo aquilo que já consta nas Escrituras. Não há necessidade de acrescentarmos mais nada. Nós somos conscientes dessas verdades. Mas é necessário que busquemos esses 3 elementos do arrependimento diariamente. Façamos uma autoanálise e identifiquemos
se aquilo que o meu coração tem apresentado diante de Deus, de fato passa pelo intelecto, tem trabalhado o emocional, tem gerado mudança de vida. Se for, louvado seja Deus. Você está em sintonia com Deus. Maravilhoso. O Espírito Santo tem agido no teu coração. Você tem buscado isso. Mas se esse sentimento de constrangimento, de tristeza pelo pecado que tem cometido diante de Deus não tem gerado mudança de entendimento, mais ainda, e inclusive não tem gerado mudança de vida, ajoelhe-se diante de Deus. Abra o teu coração. O verdadeiro arrependimento produz resultado, produz frutos. Que a minha e a sua vida, meu irmão, minha irmã, revele verdadeiro arrependimento diário. Que nós lutemos com a força que Deus, através do seu Espírito Santo, nós lutemos contra os pecados intocáveis das nossas vidas e busquemos santidade diante desse Deus. Que o nosso Senhor nos abençoe. Essa luta é minha e sua. E nós necessitamos de nos dar as mãos, porque somos igrejas. Somos igreja, unidos na videira, nessa fonte inesgotável de saber, de vida, que é o nosso Deus. Que o Senhor nos capacite, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Pai amado, nós agradecemos pela oportunidade que temos e que tivemos, Senhor Deus, de mais uma vez aprender mais da sua palavra. O que pedimos, Senhor Deus, é que essa palavra, hoje ministrada aos nossos corações, gere verdadeiro fruto, Senhor Deus, de arrependimento, que gere mudanças nas nossas vidas, que nós busquemos a partir de hoje, deste momento, Senhor Deus, uma vida de verdadeira obediência ao Senhor, conscientes, Senhor, de que nós só agradamos ao Senhor se obedecemos a sua palavra. Nós sabemos que a nossa natureza é pecaminosa, nós sabemos, Senhor Deus, a nossa condição humana, que por vezes nós iremos cair, mas nós não queremos pecar conscientemente, Pai. Se o pecado vier na nossa vida, Senhor Deus, que seja por acidente, Senhor Deus, mas e que imediatamente nós possamos converter, nos arrepender da prática e buscar mudança de vida. Que nós busquemos, Senhor Deus, santidade diante do Senhor. Vida de crescimento e amadurecimento espiritual que revele, Senhor Deus, através do nosso testemunho, a sua glória, Pai. Faça isso em nós, Deus. Faça isso a começar de mim, Pai. Da minha família, da minha igreja, de todos aqueles que nos ouvem, Senhor Deus, pelo canal do YouTube, onde esse vídeo esteja sendo produzido. Que o Senhor, em nome de Jesus, e pela Tua graça, Senhor Deus maravilhosa, produza mudança de vida, Senhor Deus, nas nossas, em mim e em todos os que nos ouvem nessa manhã, Pai. É o que nós pedimos em nome de Jesus, confiados na Tua verdade bíblica, na Tua verdade, na Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, tenham todos um ótimo domingo. Acompanhem aí os cultos pelo canal do YouTube. Inscreva-se no canal da igreja, no YouTube também, para que você esteja sempre informado acerca dos vídeos que são postados. Né? Ative lá o sininho, que ele é que faz a notificação no seu celular, no seu smartphone, tá bom? E estamos juntos para a nossa próxima lição agora, no próximo domingo aí. Que Deus nos abençoe. Vamos juntos sempre como igreja, servindo ao nosso Deus. Um abraço a todos.